esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É sobre as bem-aventuranças. E essa homilia não está nos folhetos, então, por favor, deixe o folheto de lado e preste atenção naquilo que Deus certamente vai falar no seu coração hoje. A homilia desse domingo é sobre as bem-aventuranças. Até um tempo atrás tinha uma tradução nos nossos folhetos que dizia assim: felizes os pobres em espírito, felizes os que promovem a paz. Não tem nada de felicidade, não. É bem-aventurados mesmo. O sentido de uma pessoa ser bem-aventurada significa de uma pessoa se sentir plena, sem necessidade nenhuma de ordem moral, de ordem física, de ordem espiritual ou emocional. É uma pessoa plena. O que Jesus quer dizer aqui então? Em primeiro lugar, ele diz o quê? Que Jesus, Mateus vai dando detalhes, ele pega, vê a multidão, ele não fala com a multidão. As bem-aventuranças não é para a multidão, as bem-aventuranças não é para qualquer pessoa, não, meus irmãos, é para um grupo especial de pessoas. Jesus sobe no monte, deixa a multidão lá embaixo e fala as bem-aventuranças para os seus discípulos. Essas palavras foram muito lembradas nas primeiras provações dos cristãos, quando eles eram arrancados de suas casas, eram arrastados em praças públicas, eram martirizados diante de todo mundo, quando eles ficavam angustiados, temerosos com relação ao dia de amanhã, porque seus bens eram confiscados. Cristão naquele tempo não é como cristão hoje, não, sabe? Que tem um carrão zero, que tem um apartamento enorme, tranquilo para morar. Cristão naquela época era difícil mesmo. Eles perdiam a sua casa, eles perdiam o seu trabalho e perdiam sobretudo a própria vida. As bem-aventuranças entram nesse contexto para dizer assim: olha, vocês que hoje perdem tudo, vocês que são arrastados aos tribunais, vocês que vivem uma vida de angústia e desespero, se alegrem, porque serão bem-aventurados. Porque vocês terão tudo aquilo que vocês acham que perderam, terão tudo em plenitude. O espírito, portanto, das bem-aventuranças, só para situar aí no tempo é esse. São Bernardo, no século XII, ele pregando sobre essas bem-aventuranças, ele identifica ali as bem-aventuranças como a verdade, a justiça, a misericórdia e a paz. 4
4 situações ou 4 linhas de espiritualidade, né, que Jesus quer ensinar a todos nós. É muito interessante. Ele conta uma historinha. Ele chama essas 4 bem-aventuranças de as filhas de Deus. Então ele diz assim: um dia Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, quer dizer, perderam a plenitude de vida, né? E tiveram que viver a angústia de viver longe de Deus. Aí as 4, verdade, a justiça, a misericórdia e a paz, foram lá diante de Deus. A verdade foi a primeira a falar. Ela disse: Senhor, verdade seja dita, né? Eles abandonaram o caminho da verdade e entraram no caminho da mentira, por isso devem ser castigados. Mas a justiça falou: isso mesmo, eu apoio, né? Eu apoio, porque eles quebraram as regras, quebraram a lei, seguiram a própria lei, portanto, a justiça dizia, então eles têm que pagar por aquilo que eles fizeram, né? Aí veio a misericórdia falando assim: Senhor, mas não dá para repensar isso daí, né? Não dá para pensar de uma forma talvez diferente? Não dá para eu interceder por Adão e Eva? Aí chega também a paz dizendo assim: eu apoio o que a misericórdia falou, porque se não houver perdão, vai haver uma guerra entre o céu e a terra. A terra será inimiga do céu e o céu será inimigo da terra. E Deus ficou sem saber o que eu vou fazer, né? Se eu apoio uma, eu vou ter que negar a segunda, e a segunda vai ficar brava comigo. Por exemplo, se eu sou muito justo, né, tem que ter justiça, tem que ter justiça, tem que ter justiça. Se tiver só justiça, a justiça machuca. É preciso ter uma dose de misericórdia, né? Por exemplo, tem pessoas que negam também a paz, porque negando aliás, a verdade, se você negar a verdade de vez em quando, ou esconder a verdade, pelo menos você restabelece a paz, né? Então nem sempre se pode dizer a verdade. Aí Deus ficou nessa dúvida: se eu agrado uma, desagrado a outra, o que eu vou fazer? Aí São Bernardo continua: aí Deus teve a ideia excelente de enviar alguém que fosse da natureza de Deus para o mundo e que encarnasse nele estas 4 virtudes, que em uma pessoa só houvesse toda a bem-aventurança, que houvesse toda a justiça, toda a misericórdia, toda a paz e toda a verdade, sem contradição nenhuma, que uma fundamentasse a outra. Então Jesus foi aquela pessoa que resumiu em si mesmo todas as bem-aventuranças. Então quando Jesus fala bem-aventurados isso e aquilo, é porque ele vivia em si toda a bem-aventurança. Então Jesus, quando nós queremos viver as bem-aventuranças, não vá aqui, você não vai conseguir, né? Você não é um grande promotor da paz que eu saiba, você não faz justiça de verdade, né? Temperada com misericórdia, né? Você não é um pacificador, você não fala toda a verdade. Então, o que Jesus está falando sobre o Sermão da Montanha, na verdade, ele fala sobre ele. E o que os discípulos devem fazer então? Então eu vou abandonar porque eu não vou conseguir mesmo? Não. Jesus quer dizer assim: em mim ou através de mim, vocês vão conseguir ter a verdadeira justiça, a verdadeira paz, ter verdade, falar a verdade e ser misericordiosos, através de Jesus. Os meus discípulos ouvem a minha voz de Jesus e seguem os meus caminhos. Então, através de Jesus, nós conseguimos andar por esse caminho justo e verdadeiro.
Essa foi a solução de Deus, e a chave para entendermos a misericórdia, a justiça e a paz é através de Jesus Cristo. Ele resume nele mesmo e na sua própria vida tudo isso, todas essas coisas. Então, meus irmãos, duas coisas que as bem-aventuranças não são. Primeiro, não são uma mensagem bonita. Não são mensagem bonita. Hoje a gente escuta lá uma gravação de uma cantora famosa cantando ou declamando as bem-aventuranças como se fosse uma poesia, e a gente fala: ai, que mensagem bonita, ai, vou passar para os meus filhos no WhatsApp, né? A gente gosta de mensagem bonita, né? Cria um grupo sério de trabalho e em 5 minutos tem gente mandando mensagem. Em 5 minutinhos, nunca vi tanta mensagem. Jesus nunca programou as bem-aventuranças que Ele falou para que nós chorássemos de emoção. Não é para isso. Estas palavras ecoaram fundo no coração dos primeiros cristãos quando as suas vidas eram arrasadas. Jesus quer dizer que Ele não vai nos livrar de problemas em nossa vida, mas que Ele vai nos dar sustentação para passarmos por essas dificuldades, sabendo que a nossa recompensa nos aguarda. Que nós não fiquemos desiludidos, desanimados, não fiquemos cansados de tanto sofrer, mas que no sofrimento nós encontremos a força das bem-aventuranças. Se eu choro hoje, é para não chorar amanhã, né? Se eu sou caluniado hoje, se as pessoas falam mal de mim, eu devo ficar numa situação ou numa condição de bem-aventurança, isto é, de plenitude comigo mesmo. Eu não preciso sofrer por causa destas coisas que me acontecem. Nosso mundo, meus irmãos, precisa muito dessas bem-aventuranças. Alguns são tratados de forma injusta nesse mundo. Vivemos num mundo onde as promessas são quebradas, onde não se fala a verdade. Experimentamos as mais terríveis tragédias. Como responder a tudo isso? De que maneira responder a tudo isso? Seguindo o caminho das bem-aventuranças, porque bem-aventurados são aqueles que são pobres, aqueles que choram, aqueles que são misericordiosos, aqueles que promovem a paz. Em Jesus isso não é difícil. Quando olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos as bem-aventuranças, e olhando para Ele, o nosso coração fica pleno, fica realizado. Um dia, o arcebispo de Paris contou uma história a respeito de 3 jovens que visitaram pela primeira vez a Notre-Dame de Paris. E ele dizia o seguinte, que esses 3 jovens olhavam tudo vendo mais como um museu do que como uma igreja, e viu que havia uma fila pequena ali de pessoas que estavam se confessando no confessionário. E aí um dos jovens, que queria ser o mais engraçado de todos, falou assim: eu vou entrar lá, vou contar um monte de história para o padre e um monte de mentira, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele disse: duvido, você não tem coragem. Não tem? Ele ficou lá na fila, chegou lá, contou um monte de barbaridades para o padre, e o padre já tinha percebido esses 3 e falou: então tá bom. O padre falou: tá bom, já ouvi seus pecados, agora eu vou te dar uma penitência. Você está vendo que lá no altar tem um Cristo crucificado? Ele olha para a gente quando a gente fica ali diante dele. Então você vai lá olhar bem nos olhos do Cristo crucificado e vai repetir 3 vezes esta oração que eu vou te ensinar. Você vai olhar para ele e vai dizer: você deu a sua vida por mim e eu não dou a mínima por isso. 3 vezes você repita isso. Tá bom, foi lá.
os amigos rindo, né? Chegou a olhar lá, se ajoelhou, olhou para aquele Cristo, de repente via que o olhar dele vinha na sua direção também, né? E falou: você deu a sua vida por mim e eu não dei a mínima. Na segunda vez: o Senhor deu a vida por mim e eu não dei a mínima. Foi falar a terceira vez, caiu em prantos, porque aquilo entrou no coração dele. Ele deu a vida por mim, eu não dou a mínima, eu nem ligo para isso. Ele chorou, voltou para a confissão, fez uma verdadeira confissão. Depois disso, ele se tornou um católico praticante, e ele foi para o seminário, foi ordenado padre, e hoje era aquele arcebispo que estava contando essa história. O arcebispo contou a sua própria história. Ninguém, meus irmãos, que olhar para Jesus, ninguém ficará sem uma resposta. Hoje, Mateus nos fala para olhar para Jesus através das bem-aventuranças. Se nós olharmos para as bem-aventuranças e for difícil para nós semear a paz, é difícil para nós distribuirmos a justiça e a misericórdia, por Jesus não é. Pelos olhos de Jesus não é. Nós podemos sim. Vamos inclinar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos. E depois de ter ouvido essa pregação, peça ao Senhor nesta manhã que te faça um bem-aventurado, uma bem-aventurada, que te faça ver com os olhos de Jesus as injustiças, a violência, que você possa contemplar o mundo que vive no pranto, o mundo que vive na angústia, que você possa, com Jesus agora, transformar esse mundo, nem que seja um pouquinho, que Ele possa te dar forças, que Ele possa te ensinar a andar nos seus caminhos, e que você possa viver essa felicidade completa, essa bem-aventurança completa. Assim seja. Queria avisar que este sermão e outros estão no nosso site, santoantoniodocaxingue.com.br. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,